Olá, bom dia, graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais uma semana que está se iniciando, para mais uma devocional. Que bom que você está aí, que bom que nós estamos aqui para cultuar ao Senhor nessa devocional, né? Eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 3, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou como serviçal da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã, então, como nós vimos aqui no texto, era um homem poderoso, era chamado de um herói de guerra, né? Uma das principais figuras da Síria, mas ele era leproso. Na condição de leproso, ele ia ficar destituído do cargo de general, ele ia perder sua família, porque ia ter que se isolar dela, ele ia ter que sair da sociedade e ir para uma vila específica de leprosos. Ou seja, toda a reputação, toda a vida que ele construiu, todo o patrimônio que ele construiu, não poderia ser usufruído por ele e ele teria que ficar numa condição de isolamento total. Até porque males da pele, como a lepra, eram tidos como maldição. Ou seja, o próprio Deus está virado contra Naamã e colocou nele uma lepra. Então, era um problema, segundo a tradição, segundo o pensamento daquela época. A lepra era um problema entre a pessoa e Deus. Deus estava furioso com essa pessoa e colocou uma doença de pele dessa natureza que ia comendo a pessoa inteira, né? Não sabemos em qual região do corpo, qual parte do corpo Naamã tinha lepra. Certamente não era no rosto, mas poderia ser em uma parte do corpo que poderia ficar escondida por um tempo. Era uma conversa interna, uma conversa dentro da casa dele. Ele e a esposa dele conversavam muito sobre isso. Havia muita angústia no coração dele com relação a isso. O texto é muito claro, fala, porém leproso. Então havia muita angústia no coração dele por causa disso, por causa de uma doença que estava comendo ele todo. Mas Deus tinha um propósito nisso tudo, né? Tanto tinha um propósito nisso que Jesus vai citar Naamã lá em Lucas 4, versículo 27, quando ele fala, havia muitos leprosos em Israel, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Deus tinha um propósito, Deus queria se revelar a Naamã. E Deus não precisava se revelar a Naamã através dos títulos que ele tinha. O título de herói de guerra, o título de conhecedor de táticas de guerra, o título de homem inteligente, homem esperto, homem rico. Não era através de títulos, não era através de nenhuma condição social de Naamã que Deus queria revelar. O nome Naamã significa agradável. Isso significa... O nome tem muito a ver com o caráter da pessoa na Bíblia, né? Então isso parece que quer dizer que Naamã era uma pessoa sensível, que tinha um coração sensível, um coração aberto, um coração maleável, um coração tranquilo. Deus se revela a pessoas assim. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, Deus olhou para a vida de Naamã e usou uma tragédia pessoal da vida de alguém para abençoar Naamã. Uma menina que tinha a idade entre 5 e 15 anos de idade, né? Porque, segundo os estudiosos, é essa a idade dela. Essa menina foi levada prisioneira, se tornou escrava na casa de Naamã. Ela tinha um bom trânsito naquela casa, um bom humor, uma boa tranquilidade, porque ela não foi levada cativa ali, embora separada dos pais e com a idade que ela tinha. Ela não era uma pessoa amarga, era uma pessoa tranquila. Tanto é que ela conversou com a patroa dela. Ela falou, olha, eu estou percebendo aí que vocês estão com esse problema, que o chefe, o patrão, ele tem uma lepra, ele tem um problema, ele precisa dessa cura. Fala com ele para ele dar uma chegadinha em Samaria e procurar o profeta Eliseu. Eu tenho certeza que o profeta Eliseu vai dar um jeito na vida dele. E Naamã tinha essa sensibilidade. Ele escutou o conselho da esposa dele, foi com uma comitiva até Israel, procurou o profeta Eliseu, recebeu a cura. A gente já sabe os 7 banhos que ele tomou, ele rejeitou no princípio, mas depois tomou, e ele foi curado.
Então, às vezes, as bênçãos que a gente está procurando, a gente não vai encontrar através da inteligência, através do conhecimento, embora conhecer, saber, estudar é muito importante para essa vida. Paulo só foi o grande missionário que foi porque ele tinha muito estudo, muito conhecimento, conhecimento de geografia, conhecimento de línguas. Então, isso abriu muitas portas para ele. É claro que é isso. Mas Deus não depende disso, porque quem deu a revelação para a cura de Naamã era uma menina simples, tranquila. Percebeu? Não foram os títulos de Naamã, não foi através dos títulos de Naamã que Deus se revelou a ele. Deus se revelou a ele por causa da sensibilidade do coração dele, mas usou uma menina que não tinha título nenhum, mas tinha uma experiência de quarto com Deus, né? Naamã conhecia o Deus sírio, e ele rejeita o Deus sírio e opta pelo Deus de Israel porque a cura aconteceu. E ele é citado por ninguém menos do que Jesus, lá em Lucas 4:27. Então, muitas vezes as bênçãos que a gente procura, a gente está do lado de fora procurando, em algum lugar, às vezes a resposta que a gente está querendo de Deus em algum lugar, está dentro da nossa própria casa. Talvez na boca de pessoas que a gente acha que não teria essa resposta para a gente, né? Para isso a gente precisa aprender a respeitar as pessoas. De repente é o seu cônjuge que vai ser usado para abençoar a sua vida. De repente é seu filho que vai ser usado. De repente é sua filha, sua avó, sua sogra, seu sogro. De repente alguém que você fala assim, eu vou na igreja para ouvir o profeta tal, que ele vai falar da parte de Deus para mim. De repente o profeta está do seu lado, né? A Bíblia diz que Moisés, quando chega diante do Mar Vermelho e ele precisa atravessar aquele mar com aquela multidão de gente, Deus falou, o que você tem na mão? Ele falou, tem um cajado, um pedaço de pau. Deus falou, então é isso que eu vou usar para atravessar. Então não despreze aquilo que você tem em mãos, que pode ser isso que vai ser a bênção da sua vida. Lembra da viúva? Jesus, no mesmo texto de Lucas 4, fala sobre essa viúva. Lembra da viúva que estava endividada, o marido dela morreu e ela correu o risco de perder os filhos? O profeta Eliseu pergunta para ela assim, o que você tem em casa? Ela falou, não tenho como fazer dinheiro para salvar os meus filhos de serem escravos. Eliseu falou, o que você tem em casa? Aí eu tenho só um pouquinho de azeite. Ele falou, então é isso que nós vamos usar. Só que você vai ter que ter um trabalhinho, você vai ter que pegar vasilha para todo canto é lado. O máximo de vasilha que você puder pegar na vizinhança, pega, traz para casa e você vai fazer dinheiro com esse azeite. Então o que você tem na mão que pode ser a resposta para a bênção que você precisa? O que você tem na mão? Tenha sensibilidade, né? A Bíblia fala sobre o fato de a gente ter discernimento de espírito, a gente ter sensibilidade espiritual, discernimento espiritual, para a gente perceber quando Deus está se manifestando, falando alguma coisa para nossa vida, né? Naamã teve essa percepção, porque ele era o agradável, ele tinha um coração maleável. A menina teve essa percepção de ser usada por Deus, porque também ela era uma menina agradável, ela também tinha uma sensibilidade espiritual, ela também tinha uma experiência de quarto, de sentar no quarto, de ajoelhar diante de Deus e falar com ele, né? Então, não depende de títulos, não depende de diplomas, pode estar mais perto do que você pode imaginar, a resposta daquilo que você está orando, pedindo a Deus, né? Só exige de você discernimento espiritual, sensibilidade, coração maleável, coração sensível, para perceber Deus falando. Agora, por outro lado, nem tudo que a gente sente é Deus falando. Entretanto, tudo que Deus fala com a gente sabe perfeitamente o que Deus está falando. Deus não é Deus de confusão, ele deixa bem claro o que ele está dizendo para a gente. Se Deus disse para Naamã que ele deveria ir lá e ele seria curado, ele foi. Chega lá, ele começa a relutar e, não vou tomar banho nesse rio sujo, se referindo ao Rio Jordão. Não vou tomar banho nesse rio sujo. Mas o propósito de Deus na vida dele se cumpriu, porque Deus confirmou a fala da menina através de um dos escravos dele ou através de um dos funcionários dele que estava junto na comitiva. Naamã, então, depois que ele não é atendido por Eliseu, porque Eliseu não aparece a ele não vê Eliseu. Eliseu só manda um recado, vai lá e toma 7 banhos no rio. Então Naamã começa a pensar assim, então fui desprezado pelo tal do profeta, esse profeta aí é estrela, não quer me ver. Eu sou Naamã. Por que ele não quer me ver? Aí o Eliseu falou, manda ele banhar no rio lá que vai dar tudo certo. E o Naamã começa a dar meia volta, quer ir embora para casa, mas um dos funcionários dele fala, peraí, mas a gente viajou isso tudo, se fosse fazer uma coisa difícil, raspar a cabeça, fazer alguma coisa, o senhor não faria? O senhor trouxe aí uma bagagem enorme de presentes para dar para ele, o senhor não está preocupado com o preço. Agora ele falou, toma banho no rio, o senhor já está aqui mesmo, faz isso. Então às vezes Deus usa pontos, pessoas, situações, para ir confirmando aquilo que ele quer que a gente faça para a bênção chegar na nossa vida. Muitas vezes a gente não percebe porque o nosso coração às vezes está fechado. Lembra do profeta Balaão? Deus queria abençoar Balaão,
Mas Balaão não conseguia perceber. Deus falou com ele várias vezes e ele não conseguia perceber. Até o momento em que Deus faz uma coisa totalmente extraordinária, faz a mula falar. Porque Deus queria falar com Balaão. Então, quando Deus quer falar conosco, ele não precisa ficar gritando se a gente tiver sensibilidade. Se a gente tiver sensibilidade, discernimento espiritual, tiver ouvidos para ouvir, como disse Jesus, né? A gente vai ser abençoado. É só ter essa sensibilidade. Não confundir o sentimentalismo nosso com a voz de Deus. Deus deixa muito claro quando ele está falando, né? E a gente tem que também ter esse discernimento, e esse discernimento Deus dá, né? Por isso que o Tiago vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Então, se você tem falta de sabedoria para ouvir quando Deus está te direcionando, pede a Deus que Deus te dá. E você não vai ser confundido com o seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Então, respeita as pessoas que estão do seu lado na sua casa, né? Respeita as pessoas que estão do seu lado no seu trabalho, na sua faculdade, as pessoas com as quais você lida na sua igreja. Respeita as pessoas que a voz de Deus pode estar na boca delas. Deus pode usar essas pessoas para abençoar a sua vida. Naamã respeitou a menina que trabalhava na casa dele. Ele não desprezou. Ele tinha títulos, ele tinha condições, mas ele olhou para uma menina simples e não desprezou, né? Jesus chamou pessoas simples para serem seus discípulos. E ele fala assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos grandes e poderosos, dos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Está lá em Mateus capítulo 11, versículos 26, 27, por ali. Né? Porque não que Jesus faça apologia à ignorância a pessoas que não estudam. Mais uma vez vou dizer isso, não é isso. É que as pessoas simples às vezes têm mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, né? E isso independe de condições financeiras, porque Naamã ouviu, não é isso? Então, respeite as pessoas, seja humilde, né, para com os outros, seja humilde para lidar com os outros, né? Valorize quem está perto de você. Tudo isso são ferramentas que Deus nos concede para a gente conseguir ouvir a voz dele, ser direcionado por ele, né? E então a bênção chegar à nossa vida. Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era se fazer conhecido a Naamã. Ele queria ser conhecido a Naamã. Deus não via Naamã como um inimigo de Israel. Israel via Naamã como inimigo deles, politicamente falando. Mas Deus não via como inimigo, até porque tanto o cativeiro assírio quanto o cativeiro babilônico foram um propósito de Deus para curar o povo. E o povo, mesmo em situações de cativeiro, curou nações. Lembra dessa menina que faz isso com Naamã? Depois você lembra também de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que dentro da Babilônia foram objetos de cura ou elementos de cura para o rei e para várias pessoas que se converteram ao Deus de Daniel. E assim por diante. Você vai lendo na Bíblia aí pessoas que estavam em condições desfavoráveis, mas tudo fazia parte de um plano de Deus. De repente o que você está passando, o que você está vivendo, faça parte de um plano de Deus para que haja uma revelação maior de Deus ao seu coração, né? Fique atento a isso aí. Pede a Deus discernimento. Ao invés de reclamar, faça como essa menina. Varre a sua casa contente, sorrindo, vive a sua vida contente, sorrindo, pede a Deus solução para esse problema e vai ficando atento e liga sua atenção para ouvir os direcionamentos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que essa palavra entre no nosso coração e seja essa palavra também um direcionamento para a sua vida, para a minha vida, para as coisas que Deus quer me mostrar, as coisas que Deus quer fazer. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala. Não é um Deus mudo, não é um Deus surdo, não é um Deus que não se comunica, mas se comunica de forma bem clara para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a sabedoria para entendermos quando o Senhor está falando e o que o Senhor está dizendo. Nos ajuda, Deus, a ter sensibilidade para compreender a Tua voz. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te dê uma boa semana, um bom dia na presença dEle. Amanhã, às 8 da manhã, a gente volta para conversar um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Deus te abençoe.